Capítulo 17, primeiro livro dos Reis. Elias prediz contra Acabe, que era o rei, e é sustentado pelos corvos. Posso ler, meus irmãos? Podemos ler, hermanos. Então Elias, o tisbita, Entonces Elías el tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: los habitantes de Gilead, dijo a Acab: Vive o Senhor Deus de Israel, vive el Señor Dios de Israel, perante cuja face estou, cuyo rostro ante él estoy, que nestes anos nem orvalho nem chuva que en estos años el rocío ni la lluvia haverá, senão segundo a minha palavra. habrá según si no a mi palabra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Luego vino ahí la palabra del Señor diciendo: Vai-te daqui vete de aquí, e vira-te para o oriente gira al oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, escóndete ante el ribero de Kerib, que está diante do Jordão. que está ante el Jordán. E há de ser que beberás do ribeiro, Será que beberás del ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. y ordenaré a los cuervos que te sustenten. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, Fue e hizo conforme a la palabra del Señor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, porque fue y habitó junto al ribero de Kerib, que está diante do Jordão. que está junto al Jordán. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, como também pão e carne à noite, como también pan y carne en la noche, e bebia do ribeiro. y bebía del ribeiro. E sucedeu que passados Sucedió que pasados días, los días, o ribeiro se secou, el ribeiro, el arroyo se secó, porque não tinha havido chuva na terra. no había habido lluvia en la tierra. Fala conosco, Senhor, fala conosco, Glória. Senhor, fala conosco. Porque nós temos uma carreira para correr, nós temos, Senhor meu Deus, um alvo para alcançar. E sabemos que a jornada será longa, o sol às vezes escaldante, as batalhas serão terríveis, tremendas. Mas com o Senhor na nossa vida, nós temos também a certeza que vai dar tudo certo. O Senhor haverá de ser o Deus da nossa provisão, o Senhor haverá de ser o Deus do nosso alimento. E nós vamos, Senhor meu Pai, cumprir mais 1, 2, 3, 200 mil etapas da vida, vitoriosos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Tome os seus lugares, meus irmãos. Tome su asiento, hermanos míos. Graças a Deus, aleluias. Gracias a Dios. Eu acredito que cada pessoa tem uma maneira de pensar Creo que cada persona que tiene forma de pensar a respeito dos personagens bíblicos. sobre los personajes bíblicos. Eu vejo Elias como, no meu ponto de vista, Veo a Elías en mi punto de vista, um dos maiores profetas, na minha opinião, o maior profeta. uno de los mayores profetas, en mi opinión. E eu sei que podemos analisar por questão de milagres ou coisas assim, Analizar por cuestión de milagros o algo así. e até ver profetas que realizaram mais. Haber profetas que han realizado más. Mas eu sou uma pessoa que gosta de me fiar muito na palavra. Pero me gusta mucho fiarme en la palabra. E acho maravilhoso quando Deus fala, Me parece maravilloso cuando Dios habla, o profeta transmite el profeta transmite e a coisa acontece realmente. y la cosa sucede realmente. E a situação de La Elias, situación de Elías, esse tão destacado servo do Senhor, tan destacado siervo del Señor, é uma situação bastante interessante situación muy interesante e muito forte, y muy fuerte. porque ele estava lutando contra uma força terrível. Él luchaba contra una fuerza terrible, Ele estava lutando contra exércitos, luchaba contra ejércitos, estava lutando contra o rei, contra a rainha. contra el rey y la reina. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele La Biblia nos dice, não deixou de profetizar o que era preciso profetizar. no dejó de profetizar lo que era necesario. Às vezes nós A passamos veces pasamos a mão na cabeça das pessoas. la mano en la cabeza de la gente, Às vezes nós usamos o famoso eufemismo. o usamos el famoso eufemismo, Nós amaciamos a mensagem. y nosotros ablandamos el mensaje. E nós estamos falando com pessoas que não têm poder para cortar a nossa cabeça. Y hablamos con personas que no tienen poder de cortar nuestra cabeza. No caso, o rei Acabe. En caso del rey Acab, No caso, a rainha Jezabel. la reina Jezabel en ese caso, No caso, o exército deles. el ejército de ellos, No caso, os profetas dos deuses que eles serviam. profetas y dioses que ellos servían, Eram homens sanguinários, ordinários, hombres sanguinarios y ordinarios, violentos. violentos. E a palavra de Deus nos Y diz la palabra de Dios nos dice, que o rei Acabe achava que el Elias rey Acab creía que Elías, é que era o perturbador de Israel. que era el perturbador de Israel, Mas
Pero O profeta Elias não se intimidou. el profeta Elías no se intimidó. E tendo a oportunidade de se encontrar com o rei, Teniendo la oportunidad de encontrarse con el rey, ele falou ao rei: não sou eu que estou perturbando Israel, le dijo, no soy yo quien perturba a Israel, mas quem está perturbando Israel é você. sino quien lo es usted. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele não parou por aí não. La Biblia dice que él no se detuvo allí, no. Ele acabou fazendo uma profecia, prediz, a Bíblia diz, Profecía, él predijo, la Biblia dice, contra Acabe. contra Acab. Pregar em cima do muro é fácil. Predicar sobre el muro es fácil. Às vezes nos valemos apenas e tão somente de euforia, também é fácil. Nos valemos por la euforía y es fácil. Às vezes conduzimos o povo no caminho da emoção, também é muito fácil. Conducir al pueblo por la emoción también es E a fácil. coisa mais fácil fazer é emocionar uma igreja. Lo más fácil es emocionar a una iglesia. Muitas pessoas até fingem que estão chorando e se emocionam de uma forma tipo alabidu, né? Y hay quienes fingen que están llorando y se E o emocionan. povo chora. Y el pueblo llora. O povo passa a achar que o culto foi aquilo ali. El pueblo comienza a pensar que el culto fue ese allí. Para pregar contra o que está errado, pregar contra reis e rainhas. Predicar contra lo que está mal, reyes y reinas. Não é fácil não, No es fácil. mas foi exatamente o que Elias fez. Exactamente fue lo que Elías hizo. E ele disse essas palavras ao rei: Dijo esas palabras al rey. olha, Mira, não vai chover, no lloverá, não vai haver orvalho, no habrá rocío, só choverá, solo lloverá. só haverá orvalho segundo a minha palavra. Solo habrá rocío según a mi palabra. Claro que ele estava dizendo que era Deus quem estava na vida dele. Decía que Dios estaba en su vida de él. E o clima ficou tenso. Y el clima se puso tenso. E Deus orientou o seu profeta: Orientó a su profeta. você vai se colocar agora junto ao ribeiro de Quirite, Te pondrás junto al arroyo de Querib. que está diante do Jordão. Está ante el Jordán. Você vai beber a água que estiver ali. Beberás el agua que esté allí. Elias não questionou, mas Elías no cuestionó, pero eu vou só me hidratar. solo me iré a hidratar, dijo. E como é que vai ficar a substância? ¿Cómo que vará la substancia? Eu preciso de proteína, eu preciso de carboidrato. Proteínas, carbohidratos necesito. E Deus já foi falando para ele: fica tranquilo, Dios fue diciéndole, quédate tranquilo. eu vou providenciar tudo para você. Providenciaré todo para ti. E nos diz a palavra de Nos Deus dice la palabra de Dios. que nesse momento em que o profeta corria perigo, El instante en que el profeta corría peligro, porque havia profetizado o que Deus havia mandado profetizar. había profetizado lo que Dios había mandado que él profetice. Ele habitou junto ao ribeiro, Y habitó junto al arroyo, ele tomava água do ribeiro, tomaba agua del arroyo, e os corvos traziam para ele pão e y carne, los cuervos le traían pan y carne. pela manhã Por la e à mañana. noite. Y también en la noche. E assim ele foi passando um período da sua vida. Y fue pasando el periodo de su vida. Eu acho interessante, meus irmãos. Me parece interesante, hermanos míos. Se aparecer um pombo trazendo para mim um pedaço de pão, eu falo: está repreendido. Se me aparece una paloma trayendo un pedazo de hein? pan, digo, repréndelo. E a Bíblia Sagrada fala que eram os corvos La Biblia dice que eran los cuervos que providenciavam que providenciaban pão pan e carne. y la carne. De onde vinha esse pão? ¿De dónde venía este pan? Pelo que eu saiba, o corvo come carne. A lo que sea el cuervo come la carne. Estaria essa carne assada? Estaria ao ponto mais, mal passada ou crua? ¿Estaría frita, mal asada o Yo no casi sé. cruda? No lo sé, la carne como estaba. Mas uma coisa eu sei: Pero de algo yo sé. o alimento que Deus manda, El alimento que Dios manda, o alimento que Deus enviou ao el profeta, alimento que Dios envió al profeta, era alimento bom, era alimento bueno. era alimento que servia para manter vivo o seu servo, Alimento para mantener vivo a su siervo. em meio a uma tensão que existia ali, En medio de la tensión que había allí. porque o rei Acabe estava nervoso, Porque el rey Acab estaba nervioso. o rei Acabe estava em estado de nervo exaltado, Estaba con los nervios exaltados. e certamente buscava atentar contra a vida do profeta. Ciertamente buscaba atentar contra la vida del profeta. E vocês sabem, meus irmãos, Saben, hermanos míos, água é tudo. el agua lo es todo. Tem irmãos aqui que já talvez tenham morado como é que chama lá no Nordeste? O sertão. Tal vez hay hermanos que han vivido ya en el lugar, en el Tem campo, alguém aqui que já morou no sertão? alejado. Algumas pessoas. Algunas personas vivieron ya. Quando não chove, Cuando no llueve, a planta não nasce. las plantas no nacen. Se a planta não nasce, o boi não come. Si la planta no nace, el buey no come. Toda a vida vai morrendo. Toda la vida va muriendo. O gado morre. El ganado muere.
as pessoas morrem. La gente muere. E eu imagino que a situação Imagino que la situación que estava vivendo essa região era esse tipo de situação. que vivía esa región era ese tipo de situación. Se não chove, a coisa vai ficando ruim, vai ficando feia. No llueve, la cosa quedaba fea. Mas o profeta estava sendo alimentado Pero el profeta estaba siendo alimentado até passar essa primeira etapa, hasta pasar esa primera etapa. a etapa pós-profecia. Etapa después de la profecía. Quando você fala o que Deus te manda falar, Cuando dices lo que Dios te manda hablar, é bem provável que você tenha que passar a etapa pós-profecia. es bien probable que puedas pasar una etapa después de la profecía. Mas não se preocupe, que Deus haverá de cuidar de você e haverá comida do profeta na sua vida. No te preocupes, Dios te cuidará y habrá comida del profeta E en tu vida. você não haverá de sucumbir. Y no sucumbirás. Você vai viver o tempo determinado por Deus, Vivirás tiempo determinado por Dios. no lugar determinado por Deus, Lugar determinado por Dios. porque Deus posiciona os seus servos e o seu povo Porque Dios posiciona a su siervo y a su pueblo. exatamente onde o seu povo Donde su pueblo deve estar. debe estar. Se Deus tem dito a você, fica Si aqui, Dios te ha dicho, quédate aquí. fica aqui, porque é aqui que Ele vai te alimentar. Porque aquí Él te alimentará. Se Deus tem falado com essa igreja, se posicione aqui. Si Dios te dijo a esta iglesia, posiciónate aquí. Fique posicionado onde Deus mandou, porque é exatamente onde Deus vai te alimentar, igreja. Quédese donde Dios te mandó, porque ahí Dios te alimentará, iglesia. É exatamente onde haverá a comida do profeta. Es donde habrá comida del profeta. É exatamente onde Deus te guardará. Donde Dios te guardará. No tempo que Ele determinar para você estar em determinado lugar. Tiempo que Él determine estar tú en determinado lugar. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz La Biblia dice, hermanos míos, que passou algum tempo, pasó algún tiempo, alguns dias, algunos días, e o ribeiro se secou. y el arroyo se secó. E não havia chuva sobre a terra. No había lluvia sobre la tierra. Comer pão Comer pan e até carne, y hasta carne, sem um líquidozinho para ajudar, é complicado. sin un aparato para ayudar. es Eu complicado. gosto muito de pão, Sin un líquido, me gusta mucho el pan. mas o pão não é fácil não. Pero el pan solamente no es fácil. E eu nem sei que tipo de pão era esse. Y ni sé qué tipo de pan era este. E você só se alimentar da carne e do pão e não alimentar também Solo alimentarse de la carne y no del pan también. o seu corpo com a água, Tu cuerpo con el agua. os seus órgãos começam a se definhar, principalmente os seus rins. Tus órganos comienzan a desfilarse, tus riñones principalmente. E existem pessoas que dizem Hay gente que dice que os rins são mais importantes que o coração. que los riñones son más importantes que el corazón. As pessoas que fazem diálise ou hemodiálise são capazes de dizer isso. Quienes hacen hemodiálisis son capaces de decir De esto. qualquer maneira, o corpo humano precisa de água. De cualquier forma, el cuerpo humano necesita de O agua. corpo humano tem mais água do que a própria carne. El cuerpo tiene más agua que la carne. Então o corpo precisa de água. El cuerpo necesita de agua. Mas o riacho, o ribeiro se secou. El río, el arroyo se secó. E a Bíblia não fala que o profeta se apavorou. La Biblia nos dice que el profeta se apavoró. A Bíblia não fala que o profeta nesse momento temeu. Nos dice que el profeta en ese instante se temió. Mas a Bíblia fala que veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Pero vino la palabra del Señor a él diciendo: levanta-te e vai a Serepta. levántate y ve a Serepta. Eu vou ordenar uma viúva ali que te sustente. Ordenaré una viuda que te sustente. Tá vendo, meus irmãos? También, hermanos míos. Quando Deus quer sustentar, Ele sustenta. Cuando Dios quiere sustentar, Él lo hace. A Bíblia cita 9 viúvas só. La Biblia cita 9 viudas solamente. Algumas delas são bastante inglórias. Algunas son bastante inglorias. Mas não é o caso dessa viúva aqui não. Pero no es el caso de esta viuda. Ele foi até a cidade e encontrou lá a viúva que estava apanhando lenha. Fue a la ciudad que encontró a la viuda que estaba buscando la leña. E o profeta não teve nem um pouco, eu diria assim, de acanhamento de dizer para ela: olha, Y el profeta no tuvo ni un poco de vergüenza. eu preciso comer, Necesito comer. eu preciso beber. Necesito beber. A água estava fácil onde ela estava, El agua estaba fácil de encontrar donde estaba ella. mas o pão estava difícil. Pero el pan era difícil. E ele falou: não, mas eu quero comer pão feito pela sua mão. Dijo, pero quiero comer pan hecho por tu mano. E ela disse: mas eu não tenho quase nada, o pouquinho que eu tenho é só para fazer um bolinho. Pero no tengo casi nada, lo que tengo solamente para hacer una tortita. E aí acaba tudo. Y allí acaba todo. Aí morro eu, morro meu filho e acabou. Bueno, yo, mi hijo y terminó.
E o profeta falou: faz o pão que você tem que fazer, traz para mim aqui. Y el profeta dijo, haz el pan que tienes que hacer y tráemelo aquí. E as panelas ou a botija e as botijas que você tem na sua casa, pode deixar preparado, porque não vai faltar nem farinha e nem azeite. Las ollas y frascos puedes preparar también porque no faltará harina. Não ni vai aceite. faltar. No faltará. E a Bíblia Sagrada La diz Biblia Sagrada dice que da panela a farinha se não acabou, que de la olla la harina no se acabó. da botija o azeite não El faltou, frasco, el aceite no faltó. conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Conforme Elias. la palabra que Dios habló por el ministerio de Elías. E comeu Elias, Comió Elías, o filho da viúva, el hijo de la viuda, a viúva, e tomaram água. y tomaron agua. Havia seca sobre Israel, Sequía sobre Israel. mas Deus mantinha o seu servo, o profeta, alimentado. Pero Dios mantenía a su siervo alimentado. Ele estava comendo o que nós estamos chamando nessa passagem de a comida do profeta. Comía lo que en este pasaje le llamamos la comida del profeta. E olha, meus irmãos, existe uma coisa que eu já quero adiantar a vocês. Miren, hermanos, hay algo que os quiero adelantar. Se vocês querem viver uma vida com tranquilidade, Si quieren vivir vida con tranquilidad, se vocês querem viver uma vida abençoada e que nada falte na vida de si vocês, quieren vivir vida bendecida y que nada os falte en sus vidas, exerçam a dependência de Deus. ejerzan dependencia de Dios. Ou seja, dependam de Deus Dependan de Dios e façam tudo quanto Deus vos pedir que façam. y hagan todo cuanto Dios pida que haga. Por mais estranho que possa parecer, Por más extraño que parezca. eu não sei os irmãos, mas eu acho estranho. No sé los hermanos, pero me parece extraño. De repente eu chegar uma viúva e falar: ô viúva, De repente me acerca una viuda y le digo, viuda, faz um pão que eu quero comer. haz un pancito que quiero comer. E a viúva diz: mas eu só tenho um pouquinho, vou fazer um pouquinho, comer eu e meu filho, vamos morrer. La viuda dice, pero solo tengo un poco de harina y lo haré. Talvez eu morresse de dó e falasse: acho que Deus se equivocou. Tal vez con pena yo diría, pero parece que Dios se equivocó. Mas era exatamente o que Deus queria que acontecesse. Era lo que Dios exactamente quería que suceda. Era exatamente o que Deus havia ordenado. Lo que Dios había ordenado. Se você quer comer a comida do profeta Si quieres comer la comida del profeta e se alimentar para as etapas que virão na sua vida, y de alimentos para etapas que vienen en tu vida, faça o que Deus te manda fazer e não temas, haz lo que Dios manda que hagas y no temas. porque Deus alimentará você, alimentará a sua família, alimentará as viúvas e os filhos das viúvas, e nada vos faltará. Porque Dios alimentará a tu familia, las viudas y sus hijos y nada os faltará. Essa é a comida que vos fará transpor as etapas mais difíceis de vossas Es la vidas. comida que os hará transponer los momentos difíciles de su vida. Esse é o alimento que vos fortalecerá para vocês se encontrarem com as pessoas mais poderosas e pregarem contra elas, Alimento que os fortalecerá para encontrarse con los poderosos y predicar contra se ellos, necessário assim for. si así fuere necesario. A comida do profeta. La comida del profeta. Tem muita gente que está Hay mucha gente que está bastante fraquinha espiritualmente falando, bastante débil espiritualmente hablando, porque falta comer dessa comida do profeta. porque les falta comer de esta comida del profeta. Tem muitas pessoas que estão se definhando Hay espiritualmente, mucha gente que se define espiritualmente, porque não tem se alimentado da comida do profeta. no se han alimentado de la comida del profeta. Vocês observaram que até agora Han visto que hasta esta hora a comida do profeta veio mediante a palavra de Deus. la comida del profeta vino a través de la palabra A de Dios. palavra de Deus foi a providência na vida do La profeta. palabra de Dios fue la providencia en la vida del profeta. E a palavra de Deus também é a providência na sua vida. Y la palabra también es providencia para tu vida. Enquanto você tiver paladar Mientras tengas el paladar para se alimentar da comida que vem de para Deus, alimentarte de la comida que viene de Dios, a palavra de Deus, la palabra de Dios, você vai estar se alimentando da comida do profeta, te estarás alimentando de la comida del profeta e você vai estar y forte. estarás fuerte. O mundo poderá estar passando fome, El mundo podrá estar pasando hambre. os rios, os riachos e os ribeiros poderão se secar, Ríos, riachuelos y los arroyos se secarán, mas a você não faltará a água, pero no te faltará el agua, a você não faltará o no pão, te faltará el pan, a você não faltará a saúde, no te faltará la salud, a você não faltará a força, no te faltará la fuerza. porque a palavra de Deus dirigida a você La palabra de Dios dirigida a usted fará com que você esteja alimentado hará que estés alimentado com a comida do profeta. con la comida del profeta. E com essa comida, meus irmãos, Con esta comida, hermanos míos, Elias desafiou Acabe. Elías desafió a Acab. Elias desafiou
Elías 900 profetas, 900 profetas desafió. fora os que estavam escondidos. Fuera de los que estaban ocultos, Fez uma proposta hizo propuesta justa. justa. Vamos orar. Oremos. Se o Deus de vocês é Si Deus, vuestro Dios es Dios, vamos servir o Deus de vocês. sirvamos a vuestro Dios. Se o Deus que eu sirvo é Si Deus, el Dios al que yo sirvo es Dios, vamos servir o Deus que eu sirvo. sirvamos al Dios que yo sirvo. E o negócio é o seguinte: a gente prepara aqui um holocausto, El asunto es este: armamos el holocausto, e o Deus que mandar fogo e consumir o holocausto é Deus. y el Dios que envía fuego y consume el holocausto es Dios. Elias estava tão alimentado, meus irmãos. Elías estaba tan alimentado, hermanos. O alimento de Deus o havia fortalecido de tal maneira El alimento de Dios lo había fortalecido de tal forma que a Bíblia Sagrada nos diz que quando que la Biblia nos dice cuando os profetas de Baal começaram a invocar a Baal, los profetas de Baal invocaron a Baal, Elias zombava deles dizendo: olha, mais forte o grito de vocês. Elías se burlaba diciendo: mira vuestro grito. Quem sabe o Deus de vocês intentou alguma viagem. ¿Quién sabe vuestro Dios intentó un viaje? E os irmãos sabem que quando fala intentou uma viagem, nesse caso aqui, ¿Sabe que cuando se dice intentar un viaje? também é um eufemismo. También es un eufemismo. Elias estava tão forte, Elías estaba tan fuerte, ele havia comido a comida que Deus prepara para os servos, comido comida que Dios prepara para sus siervos. que ele zombava dizendo: o Deus de vocês deve estar no banheiro. Era isso que ele estava dizendo. Se burlaba: vuestro Dios debe estar en el baño, vecino. Quando você está alimentado com a comida de Deus, Estás alimentado por la comida de Dios. você zomba do adversário, Te burlas de tu adversario, porque você sabe a força de Deus que está sobre ti, porque sabes la fuerza de Dios que está sobre ti. porque você sabe que você pode até parecer estar sozinho, Sabes que te puede parecer que estás solito, mas o Deus que está contigo é Deus poderoso. pero el Dios que está contigo es Dios E poderoso. podem se levantar todos os falsos profetas da terra, Debe levantarse todo falso profeta de la tierra. que Deus dará a você o argumento para a vitória. Dios te dará el argumento para la victoria. E meus irmãos, Hermanos míos, Elias reparou o altar do Senhor, Elías arregló el lugar del Señor. mandou água no seu holocausto. Mandó agua en su holocausto. E a Bíblia fala que quando Deus se manifestou, o fogo foi tremendo. La Biblia dice que cuando Dios se manifestó, el fuego fue tremendo. Não só queimou o sacrifício, o holocausto, No solo quemó el sacrificio, el holocausto, mas também lambeu a água. también lamió el agua. E acontece, meus irmãos, que o fogo caiu. Pasa que el fuego cayó. E a Bíblia, eu vou resumir, a Bíblia Sagrada nos diz que Elias então, La Biblia dice que Elías entonces basicamente falou ao Senhor: olha, agora é a chuva, né? dijo: mira, ahora es la lluvia. E a nuvenzinha, Una nubecita, foi crescendo a nuvenzinha, creciendo la nubecita, e Deus mandou água, Dios mandó agua. Deus mandou chuva, Dios mandó lluvia. porque Deus havia dito: eu sou Deus. Dios había dicho: soy Dios. E nós servimos um Deus que quando precisa mandar fogo, Ele manda fogo. Servimos a un Dios que cuando necesita manda fuego. Nós servimos um Deus que quando precisa mandar chuva, Ele manda chuva. Cuando necesita mandar lluvia, manda lluvia. Nós servimos um Deus que quando precisa mandar carne, Ele manda carne, manda pão. Cuando necesita carne, manda carne y pan. E se Elias tivesse pedido: Senhor, eu quero carne, pão e quero suco de laranja, Deus mandaria também. Si Elías había pedido también un jugo de naranja, había mandado también. Porque o nosso Deus é grande. Porque nuestro Dios es grande. O nosso Deus nos alimenta com a comida que os profetas comiam. Nos alimenta con alimentos que profetas comían. Mas, meus irmãos, mas Pero, hermanos, pero nos diz a palavra de Deus no versículo la 3: palabra dice en el versículo 3, o que vendo ele, lo que viendo él, se levantou se levantó e para escapar com vida, para huir con vida, se foi se fue. e veio a Berseba, Vino a Berseba, que é de Judá, que era de Judá, e deixou ali o seu moço. y dejó su almuerzo. E ele foi ao deserto caminho de um dia, Fue al desierto camino de un día, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro. se sentó bajo un cimbro. É uma árvore que produzia uns frutinhos, alguns dizem que eram frutinhos medicinais, enfim. Un árbol que daba frutos medicinales. E pediu em seu ânimo a morte. Y pidió en su ánimo la muerte. Parece que a comida da viúva está perdendo o seu efeito, né? Parece que la comida de la vida perdía su efecto, ¿no es? Agora já tinha acontecido a chuva. Ya había sucedido la lluvia. Agora Deus já havia dito: olha, eu sou Deus e ponto final. Dios ya había dicho: soy Dios y punto final. Mas a perseguição continuava. Pero la persecución seguía. E a Bíblia Sagrada nos fala que Elias, La Biblia nos dice que Elías,
Ele estava numa situação depressiva tão grande, Estaba en situación depresiva tan grande. porque nós, depois de uma grande vitória, nós sempre esperamos que as coisas mudem, não é verdade? Después de una grande victoria pensamos que todo cambie, ¿no es verdad? Deus já disse que é Deus, agora tudo vai mudar. Dios ya dijo que es Dios y ahora todo cambiará. Quem sabe o rei se converterá. ¿Quién sabe el rey se convertirá? Quem sabe Jezabel agora vai embora logo para sua terra. ¿Quién sabe que Isabel se irá a su tierra? Quem sabe agora o povo se volte a Deus. ¿Quién sabe el pueblo se vuelva a Dios? Mas o que aconteceu é que ele foi ameaçado severamente de morte. Pasa que fue severamente amenazado de muerte. E a Bíblia Sagrada diz que La Biblia Sagrada dice que Elias assentou-se então Elías se sentó entonces debaixo dessa árvore e disse: Senhor, eu já não quero mais continuar vivendo. bajo ese árbol y dijo a Dios, ya no quiero seguir viviendo. Eu quero que o Senhor, olha, tome a minha vida, basta já. Eu não sou melhor que os meus irmãos, que os meus pais, que aqueles que vieram antes de mim. Toma mi vida, que no soy mejores que mis hermanos, mis antepasados que vinieron antes de mí. Me leva para a tua glória, Senhor. Chega de sofrer. Llévame a tu gloria, basta de sufrir. Eu não aguento mais não. Ya no aguanto más. E a Bíblia fala que ele se deitou e dormiu. Dice la Biblia que él se acostó y durmió. Versículo 5: E eis então que um anjo tocou. Versículo 5, ve aquí que un ángel lo tocó. E o anjo lhe Y disse: el ángel le dijo, levanta-te e come. levántate y come. Oh, glória a Deus, aleluia. Gloria a Dios, aleluya. Levanta-te e come. Levántate y come. Essa é a comida que nenhum homem ou nenhuma mulher pode fazer. Esta es comida ni una mujer ni un hombre pueden O hacer. corvo pode achar um alimento que Deus providencia em algum lugar. Pueden encontrar un alimento providenciando en algún lugar. A viúva pode fazer o bolo. La viuda puede hacer la torta, Mas esse alimento aqui somente Deus pode providenciar. pero este alimento solamente Dios lo puede providenciar. Somente Deus pode fazer. Solo Dios lo puede hacer. E enviar o anjo para dizer: olha aqui o alimento que eu tenho para você aqui agora. Y envió un ángel para decir, mira el alimento que tengo para ti. É o alimento que dará a você força para vencer até mesmo os calafrios da morte. Que te dará fuerza para vencer escalofríos de la É o muerte. alimento que te fará forte para vencer a morte e não desistir da vida. Será fuerte para vencer la muerte y no É o alimento que te fará caminhar para o encontro com Deus no monte de Deus. te dará caminar hacia el monte de Dios. Esse é o alimento do profeta. Ese es el alimento del profeta. Levanta-te Levántate e come. y come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as Y así que a brasas. su cabeza estaba un pan cocido sobre las Oh, brasas. coisa maravilhosa. Oh, maravilloso. É o alimento que o próprio Senhor Es alimento que el propio Señor enviou o anjo para fazer, e estava quentinho em cima das brasas. Tá até água na boca da gente, aquele pão, só faltava a manteiga, né? fue el ángel que mandó el pan y estaba el pan bien frito. E uma botija de água. Y un frasco de agua. E comeu e bebeu e tornou a No bebió y deitar-se. se acostó nuevamente. E o anjo do Senhor Y el ángel del Señor tornou segunda vez volvió por segunda vez, e o tocou e disse: lo tocó y dijo, levanta-te e come, levántate y come, porque muito comprido te será o caminho. porque muy largo será el camino. É, meus irmãos, Sí, hermanos. a jornada ela não é pequena não, a jornada é longa. La jornada no es chica, es larga. E nos diz a palavra de Deus que o profeta Elias se levantou depois de comer e beber. El profeta Elías se levantó después de comer y E beber. com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Con esa fuerza caminó 40 días y noches hasta Horeb, el Horebe monte que é o de Dios. mesmo Sinai, os irmãos sabem, né? El mismo Sinaí, ya lo saben, ¿no? O monte de Deus. El monte de Dios. Depois de ter tido momentos Debe desagradáveis, de haber tenido momentos desagradables. a comida de Deus, La comida de Dios, a comida do profeta, la comida del profeta, haveria de conduzir o profeta ao monte de Deus, habría conducido al profeta al monte de Dios, onde ele ficaria face a face com donde Deus, se quedaría cara a cara con Dios, onde ele estaria face a face na presença de donde Deus. estaría cara a cara con Dios. E essa comida do profeta, Y esa comida del profeta, essa comida de Deus, esa comida de Dios, essa comida preparada pelo anjo, esa comida preparada por el ángel, haveria de fazer o profeta le haría al profeta vencer essa etapa de 40 dias e 40 vencer noites esa etapa de 40 días y noches, e chegar ao local onde Deus estava. llegar al lugar donde Dios está. E Deus falar com ele: onde você está, Elias? Sai da caverna. E foi fogo daqui, foi terremoto dali, mas Deus não estava em nada disso. Deus estava no palavreado:
suave, Y Dios decía, sal de esa uma cueva. voz suave. Con voz suave le decía. Que fazes aqui, Elias? Que haces aqui? O restante os irmãos já sabem. El resto ustedes lo saben. O importante é saber que Deus o alimentou para que caminhasse até que pudesse estar face a face com Ele. Você está entendendo a mensagem? Lo importante era Dios alimentarle. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? ¿Entiendes lo que Dios habla contigo? Dependa de Deus. Dependa de Dios. Dependa de estar alimentado pela palavra de Deus. Dependa de estar alimentado por la palabra de Dios. Jesus Cristo é o pão vivo e o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu e nós participamos desse pão em toda a ceia que nós participamos. Jesucristo es el pan vivo, É a água da vida e nós participamos dessa água também quando participamos também da ceia. Ou quando, pode ser da ceia, irmão, é o vinho, isso aí, mas participamos quando nós comemos dessa palavra. Nós estamos nos alimentando dessa água também. Agua de la vida, que cuando participamos de la Santa Cena también tomamos de esa Em agua. algum momento da vida, En algún momento de la vida nós vamos chegar a um ponto onde vamos precisar de um novo alimento. llegaremos a un punto de necesitar un nuevo alimento. E o Senhor fará com que nós sejamos alimentados. Y el Señor hará que seamos A alimentados. palavra será a mesma, La palabra será la misma. mas o alimento servirá para um propósito El diferenciado. alimento servirá para un asunto distinto. Mas a comida do profeta, de uma forma geral, Pero la comida del profeta no es a comida que Deus ofereceu ao seu servo o profeta Elias, la comida que Dios envió. é a comida que nos fortalecerá, Es comida que nos fortalecerá. é a comida que nos fará atravessar as batalhas da vida, Que nos hará atravesar batallas de la vida. é a comida que nos fortalecerá para vencermos os falsos Nos profetas, fortalecerá para vencer falsos profetas. para vencermos as falsas mensagens, Vencer falsos mensajes. para vencermos o diabo e os seus anjos. Vencer al diablo y sus ángeles. E nós vamos com essa comida Con esa comida vamos chegar até não o monte de a Deus, llegar no hasta el monte de Dios, mas chegar até o trono de Deus um dia e vê-lo face a face. hasta su trono y verlo cara. Porque alimentados nessa palavra, Porque alimentados en esta palabra, nós não haveremos de sucumbir no sucumbiremos diante de nenhuma situação na vida, ante ninguna situación, en la diante de vida, nenhum tipo de luta que deveremos atravessar na vida. ante ningún tipo de lucha que atravesemos en la vida. E tudo que eu digo a vocês, meus Todo irmãos, lo que os digo, hermanos míos, alimentem-se aliméntense dessa comida. de esta comida. Eu coloquei o título da mensagem de A Comida do Profeta, Puse el título del mensaje, la comida de mas Dios. é evidente que essa comida é a comida de Pero Deus. es evidente que es la comida de Dios. Como o profeta se alimentou dela. Como el profeta se alimentó de ella. Me arrisco a dizer que a terceira comida Me arriesgo a decir que es la tercera comida. foi uma comida sobrenatural. Fue comida sobrenatural. E posso dizer a vocês que essa comida sobrenatural, Y os puedo decir que esa comida es sobrenatural. ela passa desde o nós comermos a palavra de Deus até nós nos enchermos do Espírito Santo, Pasa desde que comemos hasta que nos llenamos del Espíritu Santo. até nós comermos a comida gostosa e agradável que é pregada todos os dias nessa igreja, Hasta comer la comida sabrosa y que nos embasada 100% na palavra de Deus e nas verdades de Deus, baseada 100% en la palabra de Dios. nas ¿verdad? grandes manifestações que Deus faz na nossa vida. Grandes manifestaciones que Dios hace. Eu en me nuestra vida. alimento quando vejo Deus curando uma pessoa. Yo me alegro cuando me alimento cuando veo Eu me alimento quando vejo um paralítico andando. una persona sanada, un paralítico. Eu me caminando. alimento quando vejo Satanás saindo das vidas das Cuando pessoas. veo Satanás saliendo de la vida de la gente. Porque eu sei que são sinais que Deus faz. Sé que Dios son señales que Dios Porque eu hace. sei que são coisas que estão prenunciando que Deus está presente no ambiente. Es lo que Dios pronuncia, que Dios está presente en el E ambiente. isso é fortaleza para Eso nós. es fortaleza para nosotros. Mas me alimento principalmente Pero principalmente me alimento quando a palavra de Deus vem forte cuando la palabra de Dios viene e fuerte enche o meu coração, y llena mi corazón, e enche a minha vida, llena mi vida, e me fortalece, me dá ânimo, me fortalece y me da ánimo, e me dá força para enfrentar as piores y me batalhas. da fuerza para enfrentar la peor Quando batalla. estamos fortalecidos, Cuando estamos fortalecidos, nós não tememos o mundo, no tememos a nós não tememos o no adversário. tememos al adversario. Não existe Satanás que nos faça parar no caminho. No hay Satanás que nos haga detener. Nós avançamos Avanzamos passo a passo na direção paso a paso en dirección do nosso Deus que nos aguarda, del Dios que nos aguarda, do nosso Deus que já fez para nós moradas del celestiais. Dios que nos hizo morar. Jesus disse Jesús dijo que as moradas já estão preparadas que la habitación está e lista. que se não fosse assim ele já nos teria dito: Si así no fuese, ya lo habría nós dicho. vamos ver o Senhor face a face. Veremos al Señor cara a cara. E para vermos o Senhor face a Y face, para verle cara a cara, nós temos que nos fazer como profeta, debemos hacernos como profeta. comer da comida que comeu o profeta, Comer la comida que comió
nos alimentar da orientação que foi orientado o profeta, alimentarnos con la orientación del comer profeta. da palavra de Deus até que um dia estejamos face a face diante do nosso Deus, Comiendo la palabra hasta que estemos cara a cara como con nuestro Dios. vencedores do Senhor, Como vencedores del Señor. vencedores contra o mundo, contra a carne, contra o pecado, lutando até derramarmos a última gota de sangue contra o inferno e contra o pecado. Vencedores contra el mundo y derramar sangre contra el mundo y el pecado. É assim que nós chegaremos um dia Así llegaremos un na día presença de Deus. en la presencia de Dios. Mas, meus irmãos, nada disso é possível Pero nada de eso es posible, hermanos míos, se nós não confiarmos si no confiamos na força do Senhor. en la fuerza del Señor. A Bíblia Sagrada nos fala, La Biblia Sagrada nos dice, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 46, Primera de Reyes 18:46, que a mão do Senhor era com o profeta. que la mano del Señor estaba con el A profeta. mão do Senhor era com esse servo que, na minha opinião, foi o maior profeta do Antigo Testamento. La mano estaba con ese. Era Deus quem o fortalecia. Dios lo fortalecía. Era em Deus que ele colocava a sua esperança. En Dios ponía su esperanza. Era em Deus que ele colocava a dependência da sua vida. En Dios ponía la dependencia de su vida. Ele passou momentos difíceis? ¿Pasó Passou. momentos difíciles? Sí. Chegou um momento que ele achou que não dava mais? ¿Creyó Sim. que ya no daba más en algún momento? Sí. Por isso que a Bíblia fala que Elias era um homem sujeito como nós, às mesmas situações. Elías era sujeto como un hombre a nosotros a las mismas situaciones. Mas quando aconteceu a transfiguração na representação da lei Cuando sucedió la transfiguración en la e representación dos de la ley, profetas, y ve a los profetas, quem estava lá? ¿quién estaba allá? O profeta Elias. El profeta Elías. Isso nos diz que tudo é possível a nós, Eso nos dice que todo nos es posible. assim como foi possível ao profeta. ¿Cómo fue posible para el profeta? Dependa de Deus, porque Deus não vai te abandonar. Depende de Dios porque no te abandonará. Dependa de Deus, porque Deus vai estar com você. Él estará con usted. Dependa de Deus, porque Deus vai guardar a sua vida. Depende de Él, te guardará. Não te faltará o alimento, No te faltará alimento. não te faltará a força, No te faltará fuerza. não faltará a você o mover do Espírito, No te faltará el mover del não Espíritu. faltará a você o natural e o sobrenatural. No te faltará el más natural y Porque sobrenatural. quando você se alimenta de Porque Deus, cuando te alimentas de quando Dios, você se alimenta da palavra de cuando Deus, te alimentas de la palabra quando de você Dios, come da comida do profeta, cuando comes la comida del profeta, as coisas de Deus acontecem em vossas las vidas. cosas de Dios suceden Que en Deus vuestra os vida. abençoe, meus irmãos. Dios os bendiga, hermanos. Alimentem-se dessa palavra. Aliméntense de esta Que o palabra. Espírito de Deus tenha falado aos vossos corações. Que el Espíritu de Dios haya hablado a vuestro corazón. Fiquem de pé em nome de Jesus Cristo. Párense en nombre de Cristo Jesús. Hoje, extraordinariamente, não vou pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Extraordinariamente no pediré que salgas de tu lugar y vengas adelante. Eu vou pedir a você que levante a mão onde você está. Apenas pediré que levantes tu mano donde estás. Deixa eu falar primeiro por que você vai levantar a mão. Levanta a mão ainda não, que eu vou fazer uma pergunta. Déjame decirte por qué no levantas Aí tu você mano. levanta a sua mão. Haré una pregunta y levantarás tu mano. Você que tem vivido uma vida muito fraca. Has vivido una vida muy débil. Qualquer tipo de luta espiritual já te leva ao desespero. Cualquier lucha espiritual ya te lleva al desespero. Está faltando a você o alimento de Deus, o alimento do profeta. Está faltando Deus na sua vida. Te falta el alimento de Dios, del profeta, falta Dios en tu vida. Nós temos um Deus e oferecemos esse Deus para você hoje. Tenemos un Dios y te lo ofrecemos hoy para ti. É o Deus único e verdadeiro, Único y verdadero es Él. não há outro. No hay otro. Se você permitir esse Deus entrar nesse espaço que Ele Si fez, permites que Él entre en ese espacio que Él hizo, na sua vida, e só cabe Ele, en tu vida ahí solo cabe Él. pode vir a seca que a você não faltará água. Que venga la sequía, que venga, no te faltará agua. Pode vir a fome que a você não faltará o alimento. Que venga el hambre, que no te faltará el alimento. Pode vir a luta que a você não faltará força para vencer a luta. Puede venir lucha, que no te faltará fuerza para vencer. Basta tão somente você ter esse Deus na sua vida. Basta apenas tener este Dios en tu vida. Você que já conheceu esse Deus Tú que ya conociste a este Dios e se apartou do caminho do Senhor, y te alejaste del camino del Señor, você sabe que você está sozinho na jornada. sabes que estás solito en esta jornada. Se você diz não para Deus, Deus não vai ficar insistindo. Si le dices no a Dios, Él no insistirá. Eu vou te acompanhar, você querendo ou não. Não é assim. Te acompañaré queriendo o no, no es así. Deus vai te acompanhar se você quiser. Dios te acompañará si usted quiere. Se você aceitar a companhia dele. Si aceptas su compañía. Se você voltar para Jesus hoje, Si vuelves a Jesús hoy. não haverá espada que possa decapitar a sua vida. No habrá Não. espada para decapitar tu vida, no. Você terá um Deus muito maior do que as suas lutas te ajudando. Tendrás un Dios mayor que tus luchas ayudándote. Levante a sua mão, você que quer Levanta tu mano, tú que quieres. receber esse Deus como seu Deus. Recibir este Dios como tu Dios. Você que quer retornar para os braços desse Deus que você abandonou um dia. Que quieres volver a los brazos de este Levanta Dios. suas mãos assim, ó. Que lo Levanta abandonaste un suas día. mãos. Levanta tus manos Você arriba. que quer voltar para Jesus, você que quer aceitar Jesus, você que quer viver para Deus. Tú que quieres volver a aceptar a Jesús,
vivir para você que Dios. quer passar a comer desse alimento que conduz você às vitórias na vida, Y quieres comenzar a comer este alimento que te conduce a la e victoria que en tu vida. conduz você ao monte de Deus, entre Te aspas, lleva al monte de Dios, entre ou comillas, seja, que fará você caminhar que te hará caminar até você alcançar a face de Deus na glória celestial. hasta que alcanzas el rostro del Señor en Mantenha la... sua mão levantada assim. Todos vocês que querem esse Deus nas vossas vidas, Mantenha vocês sua que mão regressam a esse Deus, levantem as suas mãos. Deus Levante está sus vos manos. chamando. Dios os llama. Eu oro por vocês, maravilhoso Deus, poderoso Pai. É o Senhor quem conhece esses corações. É o Senhor quem conhece essas vidas. É o Senhor quem conhece essas pessoas. Eu não vou estender, ó Deus, esse apelo, esse convite, mesmo porque eu sei que o Espírito de Deus trabalhou. E eu sei, ó Deus, que não é por força, não é por violência, não é porque eu vou emocionar esse coração, não, mas é pelo seu Espírito. A sua palavra é clara quando diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que o Senhor falou, meu Deus, e eu sei que o Senhor orientou essas pessoas a dependerem do Senhor, a terem o Senhor como Deus. E o Senhor será então o provedor em cada vida, em cada pessoa. Esses que se entregam a Ti, perdoe, Senhor meu Deus, os pecados que cometeram até aqui. Purifica no sangue de Jesus Cristo. Lava na sua palavra, Senhor. Esses que retornam para o Senhor, que sejam também lavados, que sejam purificados. O Senhor conhece os corações, e o Senhor sabe, ó Deus, o nome que estará sendo escrito no livro da vida agora. Genericamente eu peço a Deus, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, mas é o Senhor quem sabe qual é o nome que estará sendo escrito, qual é o nome que estará no livro dos salvos, no livro dos inscritos. Senhor meu Deus, dê fortaleza a essas pessoas. Sei que as lutas virão, sei que o inimigo tentará desanimar essas pessoas, sei, ó Deus, que o inimigo perseguirá, mas sei que também o Senhor estará com essas pessoas. E sei que essa igreja vai orar, ó Deus, vai assumir a responsabilidade de orar em favor desse povo que hoje se entrega a Ti, que hoje retorna para os braços do Senhor. Guarda, meu Deus, ajuda, preserva até o dia da grande chamada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.